Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus encontre a todos neste momento. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de reflexão do Evangelho de Jesus, a divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, nesse momento, eu convido a todos a fecharem os olhos e elevar o pensamento a Jesus. Amado Mestre Jesus, rogamos, agradecemos aqui a Tua presença. Evocamos a Tua presença, Senhor, Deus Criador de todas as coisas. E também a presença dos Espíritos de luz que nos orienta neste trabalho. Rogamos ao Mestre, nos abençoe nesta noite com boa inspiração. Que todos nós possamos refletir nos ensinamentos do Cristo, a nossa melhor conduta, o melhor caminho para vencermos todas as nossas dificuldades. Rogamos ao Pai por todos aqueles que estão passando por momentos muito difíceis. Pedimos a Jesus que alivie os corações, os nossos corações e de toda a humanidade. Rogamos pelo mundo inteiro. Que a paz do Cristo esteja com todos neste momento e sempre. Agradecemos a Jesus. Que assim seja. Viva Jesus. Queridos amigos, hoje nós vamos falar de um tema bem delicado, que está dentro do contexto de nossas reflexões. O tema da noite é: ao que pouco se perdoa, pouco ama. Ao que pouco se perdoa, pouco ama. Vamos entender o que significa isto dentro da nossa luta em busca de uma reforma íntima, em busca de nós mesmos, em busca de vencermos os desafios que se apresentam em nossa existência. Então, para darmos início a essa reflexão, nós vamos ler aqui em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, que diz assim: a pecadora perdoada. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E, estando a seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos. Beijava-os e os ungia com o perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual
é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E Simão respondeu a Jesus: Fala, mestre. Disse então Jesus: Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Perguntou Jesus a Simão. Simão respondeu: Ao meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: Perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: Quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: Tua fé te salvou. Vai em paz. Pois bem, nós estamos diante aqui de um texto muito reflexivo, porque ele apresenta vários pontos em que podemos discutir e levar em questão. Mas, dentre esses pontos, uma coisa é fundamental. A caminhada de Jesus sobre a terra, no momento em que ele estava conosco, tinha o objetivo único de nos edificar, de nos ensinar, de nos orientar. Fazer com que o homem que se arrastava pela terra, diante de todo o seu peso, o peso que ele carrega em si mesmo pelos seus pecados, que são os seus erros, diante disso, Jesus estava propondo ao homem um processo de humanização. Então, é por isso que ele dava exemplos. Ele se utilizava do conhecimento da época, ele se utilizava dos costumes, da cultura vigente, e dava exemplos reais, partindo do real. Exemplos da vida espiritual partindo do real. Do que estava acontecendo, do que acontecia com os homens, para que estes mesmos pudessem compreender. Então, é neste sentido que Jesus, a parábola nos diz, em Lucas, que Jesus adentrou a casa de um fariseu. Ele foi convidado para o almoço.
eles estavam interessados em investigar o Cristo, investigar o Mestre, para definitivamente desmascará-lo. Então, logo que ele adentrou aquela casa, ele, sabendo que ele estava lá, entrou uma mulher pecadora. E vendo Jesus, ela se prostrou no chão aos seus pés. E ela começou a chorar intensamente. E suas lágrimas lavaram os pés do Cristo, banharam os pés do Cristo. Ela trouxe um perfume que era comum utilizar-se naquela época, e ela ungia os pés com aquele óleo perfumado, ungia os pés do Cristo. E ela secava os pés do Cristo com os seus próprios cabelos. E os fariseus estavam ali bem preocupados em saber quem era aquele que falava em nome de Deus. Eles o achavam desrespeitoso, eles estavam se sentindo ameaçados nos seus costumes, na sua fé, nos costumes estabelecidos ali para a compreensão do Antigo Testamento. E eles se julgavam homens justos, homens doutores da lei, homens capazes de dar respostas sobre o Antigo Testamento, as leis antigas, e exigir que as pessoas seguissem aquelas leis como sendo o elemento fundamental para não pecar, não cometer erros. Mas eles estavam cometendo inúmeros erros. Faltava a esses homens a humildade. Eles eram extremamente arrogantes. Eles estavam envolvidos pelo poder. Eles tinham prazer de controlar aquela comunidade, aquela sociedade. Jesus foi visto como um elemento estranho, que chegou questionando as coisas. Mas Jesus não... O mais incrível é que Jesus não mentia e não inventava, porque Jesus se baseava nos mesmos costumes daquele povo, para que eles o pudessem entender. Contudo, Jesus sempre chamou a atenção que ele falava por parábolas porque aqueles que não tivessem fé não iriam compreender. Mas aqueles que tivessem uma fé verdadeira na bondade divina, esses seriam capazes de despertar. Então, Jesus questionou naquele momento, fez a pergunta a Simão: o que estava naquele momento acontecendo? Porque Jesus havia chegado naquela casa e os seus pés não foram lavados. Era um costume antigo receber uma pessoa e era costume de bom proceder, de respeito e de uma boa recepção, lavar os pés do visitante e abraçá-lo, beijá-lo, ungí-lo
fazia parte dos costumes. O anfitrião, ele demonstrava carinho e amor por aquela visita a partir deste procedimento. Então, Jesus questionou e deu o exemplo do perdão daqueles devedores, um que devia 500 denários e outro que devia 50 denários. E o credor perdoou a dívida dos dois, sabendo que aqueles dois não tinham como pagar. Mas, naquele momento, Jesus questiona, então, para que todos ouvissem, qual deles amou mais? Ou a mesma coisa que perguntar, qual deles compreendeu mais o perdão daquela dívida? E, prontamente, Simão respondeu, ao que devia mais, ao que foi mais perdoado. Porque devia mais. Jesus concordou com a resposta, com o argumento de Simão, e continuou dizendo que, no entanto, as pessoas naquela casa não receberam como deveriam receber uma pessoa querida, mas aquela mulher que era pecadora, mesmo sendo pecadora e sendo criticada pelos outros, pelos demais, mas também ela foi vista como uma forma de desmascarar o Cristo, porque já diziam, se o mestre soubesse que ela é uma pecadora, ele seria visto como profeta, mas ele não sabe, ele não percebeu. Eles queriam encontrar essa contradição em Jesus. Mas o fato é que Jesus estava acima deles, estabelecendo uma discussão importante. Porque Jesus disse que aquela mulher pecadora soube amá-lo, soube recebê-lo. Ela nem estava na casa dela. Ela o beijou, ela o ungiu, ela lavou seus pés. Ela secou seus pés com seus próprios cabelos. Então Jesus disse que naquele momento, aquela mulher, ela estava perdoada dos seus pecados. Por que Jesus, então, nos propôs essa parábola? O que Jesus estava querendo dizer? Então, naquele momento, Jesus perdoou aquela mulher porque ela foi agradável com ele? Será que foi por isso? Porque ela foi agradável, porque ela foi educada, porque ela fez o que os donos da casa deviam fazer e não fizeram? É simplesmente por isso? Com certeza que não. Jesus estava falando do arrependimento verdadeiro, do perdão dos seus pecados. Porque uma coisa é fundamental. Os nossos pecados precisam ser perdoados por nós mesmos. Jesus, ali naquele momento, só estava verbalizando algo que já havia acontecido dentro dela, daquela mulher. Os fariseus eram justos. Os fariseus eram os homens de Deus. Eram os não pecadores. Eram aqueles que exerciam a lei, as leis divinas, conheciam as leis divinas, as escrituras, através das escrituras, mas não foram eles que reconheceram Jesus. Não foram eles que reconheceram a luz do mundo.
Aquela mulher se prostrou aos pés do Cristo, porque ela se enxergou no espelho. Porque o bem é um espelho que reflete a imagem de quem o olha, de quem o mira. Então, aquela mulher, ela se refletiu no espelho do Cristo. E ela se humilhou diante dele. Se perdoou dos seus pecados, porque no momento em que ela se ajoelhou e que ela tocou nele, ela se sentiu digna de recorrer ao alto de verdade. Ela entendeu quem era o Cristo e que aquela era uma oportunidade. Então, aquele processo, o perdão já tinha mobilizado as suas forças íntimas. E Jesus verbalizou aquilo que já tinha acontecido ali na sua frente. Mas os demais não compreenderam. Os fariseus não compreenderam, porque eles até questionaram no final. Mas quem é esse que ainda perdoa os pecados das pessoas em nome de Deus? E Jesus disse para a mulher: vá, os seus pecados estão perdoados. Tua fé te salvou. Vai em paz. Tua fé te salvou. Vai em paz. Meus irmãos, eu quero dizer aqui para vocês que o nosso pior erro, o nosso pior pecado, o nosso pior engano, considerando o pecado um engano, um erro, os nossos erros, é justamente nós estarmos perdidos de nós mesmos. Nós somos centelhas divinas. Nós precisamos nos encontrar para encontrarmos com o divino que está em nós, que está dentro de nós, que está fora de nós. Nós precisamos nos perdoar dos nossos erros, porque a gente não pode guardar esse rancor a vida inteira. Guardar esse rancor dentro de nós mesmos. Deus não vai poder nos perdoar. Na realidade, Deus não perdoa. Não é assim. Deus é o amor divino, a justiça, a mais alta justiça, a pura justiça. De Deus não se desloca nenhum sentimento negativo. Então, ele não precisa nos perdoar. Ele elabora as leis. As leis são divinas. E as leis de causa e efeito é que fazem com que nós sejamos capazes de cultivar o que semeamos. Se as leis estão escritas em nossa consciência, como nos afirma os Espíritos, no livro dos Espíritos, então nós temos a capacidade de compreender e seguir as nossas vidas, procurando cumprir o dever e cultivando a virtude. O dever e a virtude. Nós só não podemos nos enganar, nos deixar enganar, nos perder nos nossos erros e não termos coragem de nos perdoar. Porque quando você se perdoa, você se propõe a uma nova partida. Você recomeça
você ama, você abre o seu coração e você permite que aquela energia divina tome conta de você. Porque você pode perdoar o outro, mas principalmente para perdoar o outro, você precisa perdoar a si mesmo. Aquela mulher, ela estava diante de Jesus, ela estava diante de Deus, e ela enxergou Cristo, ela enxergou a luz do mundo. E naquele momento, foi um momento tão extraordinário, porque ela se prostrou diante dele, e ela estava dizendo para o Cristo que ela estava disposta a recomeçar, que ela estava disposta a ser melhor, que ela estava disposta a se amar, a viver, a deixar o amor penetrar o seu ser e transformar a sua vida. Meus queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vejam bem, nós não somos elementos sozinhos no mundo. Nós não somos seres isolados. Em nosso redor. Podemos ver isto em André Luiz, podemos ver isto em Emmanuel, podemos ver isto em tantos outros autores que vão poder nos esclarecer melhor essas informações, né? Como o Leon Denis, o Gabriel Delano, Ciro Marion e demais, que nós somos, ao nosso redor, existe uma comunidade. Nós estamos embebidos numa energia que é divina, é criadora, aquilo que chamamos, vamos dizer assim, de fluido cósmico, para podermos compreender, mas é muito mais sutil, é muito mais amplo do que podemos compreender, mas para nossa compreensão, nós estamos envolvidos nesse conjunto de energias divinas, movimentadas pelas leis do universo, leis criadas pelo Criador Todo-Poderoso, de amor e de bondade, e nós não estamos isolados em nossos pensamentos, em nossa forma de ser. Então, daí, ser possível compreender melhor o fenômeno que a gente chama de mediunidade. Totalmente possível compreender a partir daí. Porque nós somos seres sensíveis. O espírito é inteligência. A matéria é energia. Que ela pode ser compacta e ela pode ser fluídica ou intermediária. O espírito, ele manipula a matéria a partir de um corpo fluídico. É por isso que nós falamos em perispírito. Então, nós estamos envolvidos num fluido e ao nosso redor existem aqueles que foram criados junto conosco, por assim dizer, ou não, outros tantos que não. São seres que nós encontramos constantemente. E aí vem a afinidade de ideias, que André Luiz fala da corrente mental, que se processa da mesma forma como materialmente os átomos fazem mover as chamas a partir de um núcleo de energia intensa, aquecida, né? Ou movimenta
as transformações, as mudanças na natureza, através da movimentação natural dos átomos, dos elétrons, né, no seu processo natural. Então, nós precisamos compreender que nós somos uma individualidade, não vamos nos confundir como um todo, como afirma o panteísmo, vamos dizer assim. Nós não, mesmo estando neste campo de energia, embebidos por esta energia, nos movimentando nesta energia, nós somos individualidades, nós somos indivíduos que temos uma personalidade, uma individualidade, e temos as nossas ideias, mas nós também refletimos as ideias daqueles com quem afinamos. E também influenciamos outros tantos que se afinizam com nós, conosco. Afinizamos com tantos, outros tantos se afinizam conosco. Então, nós estamos trocando ideias constantemente. Já falamos sobre a força do pensamento, e nós sabemos que quando pensamos, nós utilizamos uma coisa chamada vontade. E é a partir dessa vontade que nós vamos influenciar outras mentes. E construir também, como nós já vimos aqui na Gênesis, né, no capítulo 14, nós construímos formas de pensamento, como André Luiz nos fala. Fluidicamente, nós construímos aquilo que pensamos. E aquilo fica projetado ao nosso redor, à nossa frente, e pela nossa vontade, aquilo se realiza. Então, tudo que você vai fazer, tudo que você projeta, por isso que muitas pessoas falam assim, olha, eu desejo para a sua vida coisas muito boas. E aí muitas pessoas falam assim, eu recebo essa bênção. Muita gente diz assim, se abra para esta bênção, né? E outras pessoas dizem, eu recebo esta bênção. É porque tudo que depende da vontade, ele vai ser impulsionado. É a vontade que impulsiona. Então, o que eu quero dizer com isso, minha gente? Que nós somos muito influenciados por pensamentos positivos e negativos. Agora, como é que nós nos prestamos, podemos nos movimentar nessa dicotomia, não é? Diante desse antagonismo. Como é que a gente pode se posicionar? Em primeiro lugar, nós precisamos saber quem somos nós, para podermos descobrir os nossos defeitos. Depois, nós precisamos, vamos colocar paralelamente, para isso nós precisamos estar buscando uma sintonia com as forças positivas, as forças divinas, as forças do bem. E é assim, com esta sintonia, que nós vamos conseguir vencer as forças negativas. Mas vejam quantas vezes você não escuta na sua cabeça, tranquilamente, forças negativas lhe dizendo para você realizar coisas ruins, lhe falando, levando você a ser maledicente com o seu próximo, falando mal daquele indivíduo que está perto de você, que você convive todo dia. E você só não pode pensar, entender e internalizar. Como assim? Como você recebe uma bênção, você não pode acolher esse mal para dentro de você.
como se fosse seu. Porque pode ser seu. E você pode ser seu se você aceita, e pode ser seu porque você tem este mal dentro de você. E aquilo que vem de fora ajuda isto a se expandir. Então, queridos amigos, nós precisamos ter um conhecimento libertador do Evangelho de Jesus, compreender nas entrelinhas o que ele está dizendo, porque Jesus estava ali trabalhando os fariseus. Jesus veio para os judeus, mas Jesus veio para a humanidade inteira. E os judeus, muitos aceitaram Jesus. E aceitam até hoje. Outros tantos não concordam, não aceitam. E naquele tempo, muitos não aceitaram. E quiseram até afastar Jesus daquela comunidade, daquele ciclo, e a sua mensagem também. Mas vejam, Jesus trouxe a sua mensagem independente de qualquer coisa. Por quê? Porque ele veio para nos libertar. Nós precisamos nos libertar dos nossos erros. Mas nós precisamos nos perdoar. Porque a lei de amor, ela vale para todos. Ela é a lei do universo. Ela é uma lei criada por Deus que nos sustenta, nos preenche, e nós podemos utilizá-la muito bem. Porque a partir do momento que você ama, aí já se torna natural. É natural sua atitude, você se torna uma pessoa verdadeira. Aquela mulher, naquele momento com Jesus, ela era uma mulher pecadora. Ela não estava dizendo para Jesus, ela não disse uma palavra para o mestre. Ela era uma mulher pecadora. E todo mundo a considerava uma pecadora. Ela sabia que ela era pecadora. Mas naquele momento ela estava diante do mestre, se arrependendo dos seus pecados, procurando se perdoar. Jesus sempre fala, o que Jesus falou para ela? Tua fé te salvou, vai em paz. Muitas pessoas a quem Jesus teve essa oportunidade com Cristo, depois do milagre realizado, depois do contato ali absolvido, muitas pessoas se perderam novamente. Mas a gente sabe muito bem que a questão do perdão é uma questão passo a passo, processual. É todo dia. Você só não pode se tornar cobaia das forças negativas. Você só não pode estar dando ibope, como falam por aí, para as forças negativas. Se de repente você começa a orar e os pensamentos negativos chegam, e ri da sua cara, ri porque do evangelho, das palavras do evangelho, você escuta, diz que você está completamente enganada. E é o seguinte, gente, deixa eu avisar uma coisa aqui para vocês. Qualquer espírito, qualquer pensamento que chegue até nós, ele não chega só a palavra, a frase. Não. Ele chega com toda a sua energia. Não é uma coisa que fica fora de você. É uma coisa que é como o ar que você respira. Aquela coisa entra em você. A influência mediúnica é nisso que consiste. Porque quando um espírito desencarnado ou encarnado chega perto
de um outro espírito encarnado ou desencarnado, ele vai sentir como se fosse com ele. Se ele estiver sentindo uma dor, você vai sentir dor. Se ele gostar de uma música que você pode não gostar, você vai passar, naquele momento, você vai sentir um apreço por aquela vibração musical. Eu já tive essa experiência. E posso dizer para vocês de várias experiências. Mas nem por isso, queridos irmãos, nós precisamos nos perder. Em muitos momentos, ter sensibilidade. Mesmo aqueles que dizem que são pedra, né? Todos temos sensibilidade. Ele pode não ter uma mediunidade ostensiva, mas ele tem uma sensibilidade, ele sente. Porque, por exemplo, as pedras, até as pedras vibram, né? As pedras, elas não se movimentam, mas elas vibram. Então, vejam, todos nós podemos sentir. Então, nós captamos as energias que nos chegam. Imagine aí, o conjunto de seres que estão ao nosso redor pensando, cada um com sua personalidade, mas reunidos em sintonia. As forças do mal, elas se reúnem em sintonia para agir em sintonia com aquele que é fraco, com aquele que aceita, com aquele que se acomoda, porque tem muita gente que não quer sair da sua zona de conforto. Coloca uma coisa na cabeça e não tem nenhuma iniciativa de mudar, de transformar, de ver diferente, de ter um olhar diferente sobre as coisas. Então, muitas vezes você olha para uma rua e você observa, você passa por uma rua e aí você observa que nasceram flores nos cantinhos do muro, que as árvores estão verdinhas, existem flores nas árvores. Você até para ali, tem vontade de parar, ou para um pouquinho, respira aquele ar, aquele momento feliz, tranquilo, e você se sentiu bem, porque você enxergou ali tantas coisas positivas. Outras pessoas podem passar por ali e não ver nada. E dizer que a rua está precisando ser limpa porque está cheia de mato. E a árvore está sujando demais a calçada. E por aí, a gente está analisando, observando a forma de ver as coisas, a forma de olhar as coisas. Como nós podemos ter formas diferentes, e depende da nossa vontade, depende da nossa sensibilidade, do nosso querer ser melhor, do nosso querer sintonizar com o melhor e de nós sintonizando com aquilo que é bom, nos sentirmos em paz e passo a passo, irmos compreendendo cada vez mais quem somos nós, porque em paz você vai descobrir seus defeitos, em paz você não vai querer se flagelar porque você é pecador, porque você age errado. Ah, mas eu tive dificuldade de perdoar. Por que eu não perdoei? Eu ainda sinto, aí você fica com medo. Você olha para dentro de você e você para pensar na pessoa e sente aquela aflição, aquela raiva, aquele rancor, e você fica chateado porque você estava se propondo a se melhorar, mas você não conseguiu. E aí vem aquelas forças negativas e diz assim, não, mas você é rancorosa mesmo, você acha que você vai conseguir mudar isso? Ah, só daqui 1000 anos, e olhe lá. Olha, e vou lhe dizer uma coisa, viu? As pessoas estão percebendo que você realmente é uma pessoa ruim, e aí vão colocando coisas na sua cabeça.
Se você ficar refém das forças negativas, você vai viver como um ser escravizado, acorrentado. Mesmo aqueles que são prisioneiros em penitenciárias, que foram acorrentados em momentos outros do nosso passado como escravos, e também do passado da humanidade como escravos, almejaram a libertação, a liberdade. Nós precisamos querer ser livres, porque o Criador nos deu essa liberdade, nos deu livre-arbítrio. Então, queridos irmãos, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, é o Lázaro, o irmão Lázaro, em 1862, que nos fala de um sentimento de renovação. E que, à medida que você se propõe a senti-lo, a vivê-lo, você vai superar todos os seus erros. Porque o amor, ele consegue encobrir uma multidão de pecados. É por isso que Jesus veio ao mundo, se sacrificou por nós. Porque Jesus é o amor encarnado. Jesus é o amor de Deus que encarnou entre nós. E aqui Lázaro fala tão bem, no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. A gente precisa se amar. Vamos nos imaginar aos pés do Cristo. Vamos nos permitir estar com Ele. Vamos nos permitir, mesmo que falem na sua cabeça, você é um hipócrita. Você não sente isso. Vão falar, mas são almas infelizes. Você pode dizer para essa alma, eu sinto. Porque o dia que você descobre qual é o problema que lhe aflige, o que é que lhe deixa para baixo, o que é que não permite que você se encare os seus erros, o dia que você descobre, não tem assaltante, não tem espírito inferior, forças negativas do mal que vai conseguir lhe prender, que vai conseguir lhe destruir, que vai lhe conseguir colocar para baixo. Porque é como Jesus falou, a fé te curou, vai, segue em paz. A tua fé te curou. Isto é extraordinário, minha gente. É possível. E é possível através do amor. Vamos deixar o amor fluir em nossos corações, nós todos. Nós, eu, vocês, todos nós aqui estamos numa experiência material para vencer. Nós somos vencedores só por nascer. Então, aqui, o Espírito nos fala, o amor é o requinte do sentimento. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor aos seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma e nem do corpo. Aquele que ama não conhece as angústias da alma e nem do corpo. Porque aquele que ama,
ele ama a si. E ele ama o seu próximo. Você precisa amar você. E amar, porque aí você vai saber amar o outro. Então, se sinta um ser privilegiado por Deus, porque você é amado por Ele, por Jesus. Jesus veio até a terra, nos presenteou com sua presença, está conosco. Se sinta amado por Ele. Todas as suas palavras, todas as suas orientações têm o objetivo de nos salvar de nós mesmos, de nossas dores. Por isso que Lázaro aqui nos fala: ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, que é divulgada através do Espiritismo, entre nós, né? Vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim a conquista do seu ser elevado e transfigurado. Porque aquele que ama se transfigura. Ele se transforma, ele se eleva. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Nós estamos vivendo uma vida material, mas nós somos espíritos e estamos cercados de outros irmãos espíritos e de ideias e de pensamentos e de formas de pensamento. Então, vamos vamos buscar no conhecimento a força para que possamos doutrinar aqueles ignorantes. E na fé, acima de tudo, a certeza de que nós não estamos sozinhos, que nós somos amados por Deus e que Ele está a nos proteger, a nos guiar, a nos conduzir. Aqui, mais abaixo, Lázaro nos fala, o irmão Lázaro nos esclarece: os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. Subjugados pelos instintos. Vamos vencer os instintos. Nós já não precisamos mais viver pelo instinto. Não podemos mais deixar que as forças vitais da matéria, as forças humanas, no sentido de, por exemplo, você é dominado pela gula, você é dominado pelo sexo, você é dominado pela bebida, pelo vício da bebida, pelo vício das drogas. Não vamos deixar que essas forças materiais, mundanas, destruam a nós mesmos, porque nós somos centelhas divinas, divina. O espírito deve ser cultivado como um campo. O espírito deve ser cultivado como um campo. Desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. A centelha desse fogo sagrado. Então, nós somos eivados de amor. Estamos envolvidos pelo amor divino. Respiramos este amor.
Nós precisamos introjetar isso conscientemente em nós. E nos perdoar, nos amar de verdade, para vencermos as nossas dificuldades. Eu tenho aqui, para vocês, uma mensagem dos Irmãos Vozes, intitulada Reflexão para a Vida, que diz assim, é uma mensagem de 2016, 9 de janeiro de 2016. Fragmento da mensagem, Reflexão para a Vida. Meus amigos, Deus não tira de ninguém a possibilidade de ser feliz, de viver saudável ao lado dos entes queridos. Se bem lembrado as palavras do Cristo, se o homem que é ruim, se um filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe, o pai lhe dará uma cobra? Se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, imagine o pai que está no céu. Lucas, capítulo 11, versículo 11 a 13. 11 e 13. Deus fará maravilhas na sua vida, se você nele de fato crê e, crendo, nele de fato confiar. E confiando, consiga mudar sua direção, saindo do caminho do mal. O que afasta o ser humano das oportunidades de ser feliz, como jamais foi, são os sentimentos malévolos, que o mesmo não consegue dominar dentro de si. Deus é também um manancial benigno de oportunidades santas. A primeira reação positiva da criatura humana, ao primeiro sinal de reação positiva no bem, manifestada por alguém, e Deus imediatamente lança sobre ela bênçãos de estímulo, lhe fortalecendo o ânimo. Repetindo esta parte. Deus é também um manancial benigno de oportunidades santas. A primeira reação positiva da criatura humana, ao primeiro sinal de reação positiva no homem, manifestada por alguém, e Deus imediatamente lança sobre ela bênçãos de estímulos, lhe fortalecendo o ânimo. Deus segue com o filho que reage às intempéries do caminho, enchendo de alegria aquele que volta a merecer estar na sua presença, restituindo-lhe todas as maravilhas que o pecado lhe privou. Nós e todos os irmãos conosco saudamos os que nos amam na fé. Saúde e paz, irmãos Vozes. Vejam, meus irmãos, o que aqui os irmãos Vozes estão falando. Enchendo de alegria aquele que volta a merecer estar na sua presença, restituindo-lhe todas as maravilhas que o pecado lhe privou. Nós vimos isso. Uma mulher pecadora, ela se prostrou diante do Cristo, naquele momento, como sinal de amor. O seu amor pelo Cristo refletia a misericórdia que ela estava tendo dela, de vencer os seus pecados, de se perdoar para vencer. É preciso se perdoar para vencer os pecados, para vencer os erros, queridos irmãos, para vencer os enganos. E nós podemos conseguir. Somos capazes, sim, porque Jesus veio nos dizer que é possível. Meus queridos irmãos, esta é a nossa mensagem de hoje.
desta noite. Fiquem em paz, que as bênçãos divinas, as bênçãos poderosas do bem, possam encontrar a todos nesta noite e sempre. Boa noite a todos e até a nossa próxima oportunidade. Fiquem com Deus.